Oi, como vão os estudos? Na revisão de súmulas do STF de hoje, teremos direito civil, então vamos começar pelo tema de prescrição e decadência. Súmula 150. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula 154. Simples vistoria não interrompe a prescrição. Uma súmula sobre obrigações. Súmula 159. Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo 1531 do Código Civil. Súmulas sobre juros e correção monetária. Súmula vinculante 7. A norma do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40 de 2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. Súmula 121. É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Súmula 163. Sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação. Súmula 254. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação. Súmula 596. As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional. Súmula 28. O estabelecimento bancário é responsável pelo pagamento de cheque falso, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do correntista. Esta súmula está superada em parte porque o STF já entendeu que entre a relação de cliente e instituição financeira se aplica o CDC. Então, nesse caso, o estabelecimento bancário vai ser sim responsabilizado no caso de culpa concorrente do correntista. Súmula 261. Para a ação de indenização em caso de avaria, é dispensável que a vistoria se faça judicialmente. Súmula 490. A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores. Essa súmula está superada em parte por conta do artigo 533, parágrafo 4º do CPC. A prestação alimentícia poderá ser fixada tomando por base o salário mínimo. Súmula 491. É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. Súmula 492. A empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causados a terceiro no uso do carro locado. Súmula 562. Na indenização de danos materiais decorrentes de ato ilícito, cabe a atualização de seu valor, utilizando-se para esse fim, dentre outros critérios, dos índices de correção monetária. Súmula de cláusula de eleição de foro. Súmula 335. É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Súmulas sobre contrato de transporte. Súmula 35. Em caso de acidente do trabalho ou de transporte, a concubina tem direito de ser indenizada pela morte do amásio, se entre eles não havia impedimento para o matrimônio. Súmula 151.
prescreve em 1 ano a ação do segurador subrogado para haver indenização por extravio ou perda de carga transportada por navio. Súmula 161. Em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar. Súmula 187. A responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Súmula sobre contrato de seguro. Súmula 188. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Súmula sobre alienação fiduciária. Súmula 489. A compra e venda de automóvel não prevalece contra terceiros de boa-fé se o contrato não foi transcrito no registro de títulos e documentos. Tema: locação. Súmula 158. Salvo estipulação contratual averbada no registro imobiliário, não responde o adquirente pelas benfeitorias do locatário. Súmula 374. Na retomada para construção mais útil, não é necessário que a obra tenha sido ordenada pela autoridade pública. Súmula 409. Ao retomante que tenha mais de um prédio alugado, cabe optar entre eles, salvo abuso de direito. Súmula 410. Se o locador, utilizando o prédio próprio para residência ou atividade comercial, pede o imóvel locado para uso próprio, diverso do que tem o por ele ocupado, não está obrigado a provar a necessidade, que se presume. Súmula 411. O locatário autorizado a ceder a locação pode sublocar o imóvel. Súmula 442. A inscrição do contrato de locação no registro de imóveis para a validade da cláusula de vigência contra o adquirente do imóvel ou perante terceiros dispensa a transcrição no registro de títulos e documentos. Súmula 449. O valor da causa na consignatória de aluguel corresponde a uma anuidade. Súmula 483. É dispensável a prova da necessidade na retomada de prédio situado em localidade para onde o proprietário pretende transferir residência, salvo se mantiver também a anterior, quando dita prova será exigida. Súmula 486. Admite-se a retomada para a sociedade da qual o locador ou seu cônjuge seja sócio, com participação predominante no capital social. Súmulas sobre compromisso de compra e venda. Súmula 166. É inadmissível o arrependimento no compromisso de compra e venda sujeito ao regime do Decreto-Lei 58, de 10 de dezembro de 1937. Súmula 167. Não se aplica o regime do Decreto-Lei 58, de 10 de dezembro de 1937, ao compromisso de compra e venda não inscrito no registro imobiliário, salvo se o promitente vendedor se obrigou a efetuar o registro. Súmula 168. Para os efeitos do Decreto-Lei 58, de 10 de dezembro de 1937, admite-se a inscrição imobiliária do compromisso de compra e venda no curso da ação. Súmula 412. No compromisso de compra e venda com cláusula de arrependimento, a devolução do sinal por quem o deu ou a sua restituição em dobro por quem o recebeu exclui indenização maior, a título de perdas e danos, salvo os juros moratórios e os encargos do processo. Súmula 413.
O compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que não loteados, dá direito à execução compulsória, quando reunidos os requisitos legais. Súmulas sobre uso capião. Súmula 237. O uso capião pode ser arguído em defesa. Súmula 340. Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Súmula 391. O confinante certo deve ser citado pessoalmente para a ação de uso capião. Súmula sobre servidão. Súmula 415. Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória. Súmula sobre direito de vizinhança. Súmula 120. Parede de tijolos de vidro translúcido pode ser levantada a menos de 1,5 metro do prédio vizinho, não importando servidão sobre ele. Súmulas sobre enfiteuse. Súmula 122. O enfiteuta pode purgar a mora enquanto não decretado o comisso por sentença. Súmula 169. Depende de sentença a aplicação da pena de comisso. Súmula 170. É resgatável a enfiteuse instituída anteriormente à vigência do Código Civil. Súmulas sobre casamento e divórcio. Súmula 305. Acordo de desquite ratificado por ambos os cônjuges não é retratável unilateralmente. Súmula 377. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Súmula sobre união estável. Súmula 382. A vida em comum sob o mesmo teto, more uxório, não é indispensável à caracterização do concubinato. Súmula sobre ação de investigação de paternidade. Súmula 149. É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança. Súmulas sobre alimentos. Súmula 226. Na ação de desquite, os alimentos são devidos desde a inicial e não da data da decisão que os concede. Súmula 379. No acordo de desquite não se admite renúncia aos alimentos que poderão ser pleiteados ulteriormente, verificados os pressupostos legais. Súmulas sobre sucessões. Súmula 49. A cláusula de inalienabilidade inclui a incomunicabilidade dos bens. Súmula 542. Não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro como sanção pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário.